Vou pôr aqui para não esquecer. Muito bem. Então, boa noite e aquele meu parabéns para você que escolheu estar aqui. Você sabe que você faz parte de 5% da população. E olhe lá se não é 1%, porque todo mundo quer. Poucas pessoas aguentam o processo. Todo mundo quer o sucesso, mas poucas pessoas aguentam o processo. E estar aqui hoje faz parte desse processo. Eu sei que você teve um dia cansativo de trabalho, eu também tive, mas eu estou 100% comprometida com você e tenho certeza que você que está aqui hoje está comprometido, quer fazer aquilo que ninguém faz para mais tarde fazer aquilo que quase ninguém pode. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje eu quero falar muito com vocês sobre a Guia SADT e a legislação TIS. Às vezes você já deve ter ouvido por aí que TIS é a mesma coisa que guia. Não. A Guia TIS é um formulário que faz parte da legislação TIS, certo? Então, anotem isso aí. A guia TIS é um formulário que faz parte da legislação TIS. E o que é TIS, então? TIS é a troca de informações na saúde suplementar, na saúde particular. Então, já vou começar aqui compartilhando com vocês, ainda que rapidamente, mas a gente vai voltar. Na legislação TIS, para você se comunicar, você precisa. Quero pôr isso aqui. Ótimo. Você precisa das tabelas de domínio. E o que são tabelas de domínio? O que são tabelas de domínio? São termos, tá vendo? Código do termo. Então, são termos que eu vou usar para me comunicar. Então, o prestador comunicar com a operadora e a operadora se comunicar com a ANS. Então, as tabelas de domínio, elas têm. Não apareceu? Espera aí, então. Deixa eu começar a compartilhar novamente, porque diz que tem para pessoas aqui que não apareceu. Tá aparecendo? Me fala aí no chat. Ok? Ah, agora tá aparecendo? Tá aparecendo? Tabiai, apareceu? Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Então vamos lá. A TIS, a legislação TIS, traz dentro do seu escopo muito importante para nós a tabela de domínio TIS. Ah, então a legislação TIS é a tabela de domínio? Não. A legislação TIS diz que para
uma operadora se comunicar com o prestador e o prestador se comunicar com a operadora, eles vão usar linguagem dos termos X. E ela tem ali os componentes e a parte organizacional para isso. Então, as guias são formulários X. E dentro desses formulários, nós vamos nos comunicar através das tabelas de domínio, beleza? Mas aqui, já para começar com o pé na porta, do jeito que eu gosto, não vou ficar aqui passando uma tabela de cada vez para você. Isso eu vou fazer lá na análise de contas. Mas eu vou pegar aqui uma guia. Olha que interessante, uma guia. A legislação X diz que eu tenho guia de consulta, eu tenho guia SADT, que é esse caso aqui, ó, guia de serviço profissional, serviço auxiliar de diagnóstico e terapia, SP-SADT. Eu tenho guia de honorário individual, eu tenho guia de resumo de internação e eu tenho guia de outras despesas. Hoje, aqui, nós vamos focar naquela guia que nós mais usamos. Qual é a guia que nós mais usamos? Qual a guia que será aprofundada a explicação das tabelas de domínio, onde que se preenche, muito mais aprofundado. Mas aqui já vai dar para você ter uma noção. Até vai dar realmente para você entender o quanto é importante se aprofundar nesse assunto. Então, a guia SADT, tá aqui o Leonardo falando. Então, tem gente que fala assim, ó, eu trabalho em clínica. Se esse curso for falar de pronto-socorro, tem nada a ver comigo, não. Na clínica não tem pronto-socorro. Então, o que que eu vou te dizer? O pronto-socorro do hospital é um atendimento externo. Então, lá no pronto-socorro, ele faz uma consulta, ele toma medicamento, mas ele faz um raio-x. Raio-x é um procedimento externo de ambulatório. O que que são as clínicas? Atendimentos ambulatoriais. Então, ele está lá no pronto-socorro, ele chegou lá com uma unha encravada e ele vai fazer uma excerese ignal, vai retirar essa unha. Isso é um serviço SADT que é feito na clínica de dermatologia. É uma clínica ambulatorial, certo? Ele chegou lá, deu uma entrada, internou e precisou fazer um eletrocardiograma. Isso é o quê? Isso é um atendimento ambulatorial. Então, o que que você precisa entender? Que quem sabe dirigir, dirige Fusca, acho que nem existe Fusca mais, né, gente? Estou aqui viajando. Você dirige Fusca, você dirige Fiat, você dirige Mercedes. Isso é um fato. E você, quando diz assim, eu trabalho em clínica, então se for falar de hospital, não tem nada a ver comigo, não. Primeiro, eu acredito que você deva ser dono da clínica, que você vai trabalhar aí até morrer. Eu acredito nisso. E segundo,
que o hospital ele tem a parte externa do atendimento e ele tem a parte interna do atendimento. Interna, internação e externa, exames, qualquer tipo de diagnóstico, pequenos procedimentos, isso é externo. Vocês estão rindo de mim porque eu falei que não sabia se existia Fusca, aí eu já estou tendo informação aqui que é caríssimo, já quero um, que eu gosto de tudo que é caro, né? Já estou querendo um, hein? Então vamos lá. Então, a primeira guia que eu trago aqui para você, deixa eu ver aqui na mensagem. A primeira guia que eu trago aqui para você é uma guia SADT de um determinado convênio aqui que chama, que é da Polícia Militar. E olha que interessante. Ele tem um registro aqui 99999. Existe esse registro na ANS? Será que existe? Ou é igual a gente punha aqui nessa? Então eu vou te dizer, é igual a gente colocava aqui nessa. A maioria dessas operadoras, que são caixa de assistência, que não comercializam seus planos com outras pessoas a não ser com os funcionários dessa instituição e seus familiares, elas não estão submetidas à ANS. Por isso, essa numeração aqui, que eu não sei se deu para você ver aqui. Se eu aumento muito, ela sai. Aqui, ó. Registro na ANS 9999. Vocês tinham essa informação? Alguém já tinha dado essa informação para você? Sim ou não? Me conta. Tá vendo? Então já valeu a pena você estar aqui. Mas ela segue o formulário da TIS. Número da guia principal. O que é isso aqui? Então, voltando lá na história do hospital. Se você está internado, se você entrou pelo pronto-socorro, fez alguns exames, foi para o centro cirúrgico, está internado e precisa fazer algum exame, e esse exame será cobrado na conta hospitalar, é preciso colocar aqui o número da guia de resumo de internação ou até mesmo daquela autorização para cirurgia, ou seja, de onde surgiu. Mas, se você é uma clínica externa, você está atendendo um paciente que veio lá da rua, chegou para você com um pedido médico, não precisa preencher aqui o número da guia principal. O número da guia principal, ele faz muito sentido para paciente internado. Por quê? Porque aí a operadora irá compreender que naquela data ele estava internado e que existe aqui um exame ou um procedimento externo de SADT que está linkado a essa guia principal. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Tudo bem, isso faz parte da legislação X. E aqui, ó, tá mostrando que dia 28/1 de 2025 foi solicitada uma autorização e está aqui o número da senha e a validade da senha. O que que quer dizer isso? Eu estou analisando esta guia. Preste atenção, analisando. Então, quer dizer que esse paciente aqui, esse cliente, tem até dia 23/2 para atender a essa senha. Essa senha chegou hoje no faturamento, hein?
Será que chegou, que ele foi atendido? Porque se ele foi atendido hoje, essa senha já está vencida. Mas aí se você consulta no portal mesmo da operadora, você consegue ver que aquela guia está autorizada. E até mesmo se foi cancelada. O Leonardo, eu não sei se dá para vocês verem, mas o Leonardo está comentando aqui que na Horizon é um problema que não sai a senha, mas sai lá que está autorizado. E se você consulta lá no portal, você vai achar. E aqui ele poderia estar preenchido qual é o código dessa operadora, mas como não é o caso, ele não está. E aqui quem foi que solicitou. E aqui o número do conselho de quem solicitou, a unidade da federação e o CBOS. O que é esse CBOS? É o código dessa profissão. Será que ele era ortopedista? Será que ele é cardiologista? Será que ele é pneumo? Essa CBO vai comunicar isso para a gente. Então, novamente, a autorização não é garantia de pagamento, porque lá na hora, essa CBO tem que fazer sentido com o pedido, correto? Por exemplo, se for um nutrólogo, não tem sentido, mas um clínico médico já pode ter sentido. E aqui vamos aqui a historinha dos. Olha a hora aqui, ó, gente, 16h14. Por que que a gente tem hora aqui? Sendo que a maioria das vezes, as guias de SADT não pagam exceder, não paga aquela diferença de 30% a mais em horário de atendimento. Até mesmo para ver o quê? Se essa clínica está atendendo no horário que ela é credenciada. Oh, meu Deus do céu, olha o chapéu de alumínio. Então, tudo se conversa. A legislação diz o contrato de credenciamento e o atendimento. Tudo se conversa. Por isso que eu digo que guia, quando volta para a recepção, a possibilidade de glosa dela é muito grande, porque é muita coisa que você tem que controlar, certo? E aqui está me dizendo ó, outra coisa, eletivo, caráter de atendimento. Isso está lá na nossa tabela de domínio. Se é eletivo, se é de urgência, está lá na nossa tabela de domínio. E aqui a gente tem uma codificação aqui, ó, 90400221. Essa codificação não tem na TUS. Não tem essa codificação na TUS. Porque aqui da TUS é essa aqui, ó, 41001079, que é a tomografia de tórax, certo? Mas, neste contrato, ele me paga um só valor, com contraste ou sem contraste. Pacote. É um pacote que inclui o honorário e as despesas hospitalares ou qualquer que seja a despesa na guia de outras despesas. Um contraste, uma agulha, um equipo. Então, é um pacote. Então, que inclui os honorários. Então, qual tabela de domínio eu uso? 98. 98 é a tabela de domínio. Vocês estão vendo aí? Se fosse o 41001079, eu usaria o 22 aqui,
correto? Se caso eu usar o 22 aqui, o meu XML será recusado. E se passar no XML, quando chegar lá na operadora, eu vou sofrer glosa por procedimento não credenciado, procedimento não reconhecido. E aí você vai fazer o recurso. Só um momento, Fernanda. E aí você vai fazer o recurso, e o que que vai dar o recurso? Você vai escrever lá no recurso assim: procedimento contratado. Mas por quê? Você não olhou na tabela de domínio, correto? Foi isso que aconteceu, certo? Aqui não é como essa operadora recebe tudo online, a gente vai ter uma guia aqui que não tem nada, porque na verdade era só a parte de autorização. Então, outra coisa que a gente vai olhar aqui na autorização é a quantidade solicitada e a quantidade autorizada. Muitas vezes a operadora gera senha e aqui vem quantidade solicitada 10 e a autorização 0. E ele atende a pessoa assim mesmo. Por quê? Porque não soube ler a guia, correto? Então, esse campo aqui, até esse campo, o que que a gente vai ter? A parte da autorização. Do campo 29 até lá embaixo, nós vamos ter a parte da execução. Então, uma guia dessa eu posso usar para terapias, né? Pode. Eu posso lançar aqui, ó, as datas, o horário que iniciou, a tabela que eu usei e pôr o código e a descrição. Por exemplo, sessão de psicoterapia. Colocar o valor e o paciente vai assinando, certo? E aqui, ó, data da realização do procedimento, assinatura do beneficiário. Então, em uma guia de SADT, eu posso lançar até 5 procedimentos em até 10 sessões, certo? Isso eu estou analisando uma guia de SADT. Eu já vou ler a pergunta que a pessoa deixou e vou para frente. Nara, gostaria de tirar uma dúvida. O código de visita 10102019 pode ser solicitado na guia de SADT? Então, pode. Assim como o próprio código da consulta, quando não tem restrição no contrato, 10101012 também pode vir na SADT. O que não pode é ao contrário. Mesmo que seja um honorário médico, pode vir na guia de SADT. Não tem problema nenhum, a não ser que o contrato faça uma restrição. Me parece que a Unimed ela tem uma restrição, consulta só na guia de consulta. Mas isso tem até no manual deles, tá bom, Fernanda? Assim como uma cirurgia, por exemplo, uma excerese, que eu acabei de falar, uma excerese inguinal, arrancou a unha. A codificação, como é um procedimento ambulatorial, vai vir em uma guia de SADT, que é um honorário médico que começa lá no capítulo 3. Então, não é verdade que o SADT é só para a codificação 20 e a codificação 40. Não é verdade isso. Tá certo? Respondida a pergunta?
Respondido? Pronto. Agora a gente vai ver outras questões. Peraí. Então, vamos ver aqui uma outra guia de SADT. Joia. Pronto, sigamos. Uma outra, olha aqui, ó. Essa operadora já tem uma numeração que faz sentido, que não é aquela lá 9999. Por quê? Porque essa operadora aqui, que é a Unimed, ela responde a INS, tá certo? E ela tem um número aqui da guia da operadora. E essa guia principal? Provavelmente esse é um paciente externo que não está internado. Então, não vai aqui a guia principal, certo? Mas ele dá entrada no hospital e não tem senha. Ixi, não tem senha, Nara. Vai ser glosado. Não, calma, porque o atendimento é de urgência e emergência. Então, essa senha virá depois. Ela pode vir até geralmente o hospital tem isso aqui é do sistema, tá bom? Você pode ver que tem os Congo Box aqui, ó. Ele tem até 72 horas, conforme o contrato, para solicitar a autorização. Então, não viu senha? É um procedimento que precisa de senha? Uma olhada aqui no caráter do atendimento. E lembra lá, era um eletivo, dois urgência e emergência. Olha aí a tabela de domínio. A tabela de domínio. E aqui ele vem falando, indicação clínica, trauma. Ah, porque não pode falar, porque tem a LGPD. Você acha que isso aqui expôs alguém? Então, não expôs ninguém. E olha que interessante. É uma tabela própria da operadora que vai pagar uma tala gessada. Então, tabela 00. E onde que ele foi atendido? Ó, 11. Pronto socorro. Tipo de atendimento. Tudo isso vem na legislação TIS. E aqui, ó, tem o código do procedimento. Isso aqui é no sistema, bom? Então, e o código do procedimento, que é a imobilização do membro superior. O que que acontece aqui? Essa operadora tem um código próprio para ortopedia para cobrar a tala gessada. Em vez de ficar cobrando malha tubada, um tubo de malha, gaze, algodão, ela tem uma codificação. Por que que essa é 00, Nara? Primeiro, não começa lá com 90, é referente apenas aos gastos, não é um pacote com honorário, certo? Por que que eu sei disso? Porque ele cobra o honorário aqui, ó, na codificação TUS. Não sei se dá para você ver aqui, a tabela de domínio é 22. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? As coisas estão fazendo sentido para você? O que que você está achando disso? Isso é analisar, isso é analisar guia. Isso é analisar guia, certo? Vamos ver aqui.
eu tenho uma outra aqui. Olha que eu tô muito da sabida, hein? E agora eu tenho uma guia da Mil, uma guia de autorização da Mil, prestem muita atenção nisso, que a gente vai entrar, que a análise de contas, joia, que bom que vocês estão gostando. A gente vai entrar para perceber que a análise de contas não é só para faturar, pode orientar a TI para cadastro é o analista de contas. O pessoal que trabalha na TI entende de faturamento, gente? Entende? Diz para mim, responde aí. Você acha que aquele pessoal que não entende? Não. Quem que poderá orientá-los? O Chapolin Colorado? Não, o analista de contas médicas. Por quê? Porque ele entende de analisar contrato, ele entende de protocolos, ele entende de legislação TIS. Então, ele pode orientar. Uma pessoa que trabalha na TI de um hospital, que faz ali os cadastros, que entende isso, uma vez eu encontrei um assim de Pernambuco, era um diferencial e tanto, né? Não contavam com a minha astúcia. Se você está gostando desse conteúdo, saiba que todas essas aulas que eu dou aqui no Zoom gratuita, elas estão gravadas e você pode ter acesso a todas essas aulas, que eu acho que já passa de 10 aulas aí, por um valor de 10 de 19,90. De 10 de 19,90. Nem uma pizza, não é? De 19,90. Se bem que esses dias para trás, meu neto estava aqui, eu pedi uma pizza, deu cento e tantos reais. Falei, gente, tem que aumentar esses valores, meu. Pensei eu. Mas se você conversa aí com o Rian, com a Alice, que eles vão te ajudar a você ter acesso a essas aulas gravadas por um ano. Porque às vezes você fica assim, "Ai, o que que foi que a Nara falou lá? Vai lá na aula e reveja. Ou você tem até que dar um treinamento aí dentro, vai lá, escolhe a aula e reveja, que vai te ajudar muito. Então, continuando aqui, continuando. Então, olha só, essa aqui é uma guia de autorização, SADT, para quem não quer nem ver coisa de hospital, vou morrer na clínica, comprei a clínica é minha, vou ser enterrada aqui, né? Então, vamos para a clínica. Você vai ver que funciona da mesma forma. Então, ela tem lá um registro, ó. Ela tem um registro, igual a Unimed tem. Não é um 999 não, porque ela comercializa esses planos. Por que que não tem o número da guia principal? Porque é um atendimento externo, não é um paciente internado. Muito bem. Lá em 19/12/2024, ele foi autorizado e olha a autorização, que interessante. É X 2024, 23, 22, 2086. É X por quê? Porque é exame. Se não fosse exame, ia ser outra letra, certo? 2024 foi o ano, né? O dia que você pediu foi dia 19, mas foi autorizado dia 23, certo? Muito bem. E ele tem até quando para fazer? Até dia 17/2/2025. E aqui o número da guia da operadora. Então, quer dizer que para eu faturar, eu vou poder usar o número da guia do prestador, que por acaso aqui é coincidente com o número da guia da operadora. Isso ajuda a operadora localizar a guia, certo?
Quem já foi lá ligar para entender uma glosa, ele fala qual o número da guia, né? Para ele localizar lá. E aqui tinha que vir o número da carteira do paciente, não é? O código da operadora, o nome do paciente, quem pediu, o CRM desse paciente, a CBO do paciente, não, do médico solicitante. Lembra que daqui para cima é solicitação, daqui para baixo, realização, certo? Aqui, olha só, preste atenção. Tabela 22, tabela 22, 4110, 1014, ressonância magnética de crânio encefálico. Quantidade um solicitada, quantidade autorizada. Maravilha, só faturar, não é? Tem algum problema? Por que que é 22 aqui? Porque essa codificação é TUS. Opa, 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 opa. Para tudo, porque nessa situação aqui, eu tenho um contrato, eu tenho um contrato da Mil que me fala isso, ó, que só me dá códigos de 90. Tá vendo? Não tem no meu contrato o 41. Meu Deus, o que será isso? Né? Sabe o que é isso? Ele, para autorizar, ele autoriza na codificação TUS e para faturar é necessário que seja na tabela de domínio 98 com essa codificação 90 aqui, ó. Então, como eu disse, lá na parametrização do meu sistema, no cadastro, para 1000, eu tenho que criar um depara lá dentro para as ressonâncias e as tomografias, pelo menos. Onde se lê 92 será 98, onde se lê 4110 vai ler 90 alguma coisa e se mantém a descrição. Se eu não fizer isso, vai até passar o XML, mas será tudo glosado por procedimento não credenciado. E aí, esses dias, eu dando uma mentoria individual para duas consultoras, elas me trouxeram que recebia muita glosa da Amil, que a Amil não pagava e que eles já queriam desistir da Amil, que a Amil não pagava nem a guia, que é SADT, como não pagava as outras despesas, os materiais e os medicamentos. E por que que a Amil não pagava? Porque ela tem um contrato que é pacote, percebe? E que aqui é esse valor com ou sem contraste. E por que elas estavam sofrendo? Porque não leram o contrato e não sabia como lidar com essa realidade. Então, elas tinham que ler o contrato, saber que tinha essa autorização e fazer um cadastro correto. O que que estava faltando para essas enfermeiras auditoras, que são consultoras de clínica? O conhecimento e análise de contas médicas. Percebem? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido, gente? Isso é analisar uma guia de SADT.
onde você confere as tabelas de domínio, faz um paralelo com contrato, códigos credenciados, certo? E sabe, domina o formulário X. E se eu pudesse cobrar as outras despesas, atenção ao over delivery. Eu fiquei de analisar só uma guia de SADT. Mas aqui, ó, nós temos uma situação de uma guia de outras despesas. E o que era uma guia de contraste e o que realmente é o contraste? É o Iopamiron 370. Esse é o contraste. Mas, Narissa, que tudo que você gastou é o protocolo de gasto do Iopamiron. Então, na análise de contas, eu te dou um protocolo de gastos de vários medicamentos, o que vai te capacitar para fazer o protocolo de gastos dentro da sua clínica, do seu hospital, seja o que for, onde para cada procedimento eu tenho ali os meus gastos. Para se for a conta for aberta, eu consigo lançar e receber esses gastos. E aqui também tem tabela de domínio, não é? Para material e para medicamento. Você viu que ela cobrou aqui como medicamento apenas o cloreto de sódio e o Iopamiron. Ah, mas o cloreto de sódio foi prescrito? Não, ele é usado para diluir, para o Iopamiron correr dentro do cloreto de sódio. Mas é claro que você vai saber mais sobre isso na análise de contas médicas. A análise de contas médicas vai te levar a um próximo nível. Você está convencido disso? Aqui com uma demonstração rápida de analisar guias. E olha que nós nem analisamos prontuários. Você está convencido disso? Quem aqui quer fazer parte da análise de contas médicas, que eu lanço só uma vez no ano, hein? Digita aí para mim, eu quero, por favor. Não me deixe só, né? Que bacana, Jéssica, Helenice, Lucilene. Veja quanto que a gente pode melhorar. Regiane, Milena. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone e falar. Suelen, muito bem. Então, por quê, gente? Como eu sempre digo, onde você está onde você está pelo que você sabe. Onde você não está ainda é porque você ainda não sabe para chegar lá. Esses dias eu fui paga para fazer um protocolo de atendimento na dermatologia. Eu gastei quanto tempo? Uns 10 minutos. Por quê? Porque eu já tinha, não é? Que eu vou passar para vocês um protocolo de gastos também da dermatologia, do oftalmo, uma de colono, uma de endoscopia e essas de gastos e também dos medicamentos. Como identificar se podemos cobrar as taxas de sala nos atendimentos e cobrar material, medicamento? Pertinência? Almir,
pertinência e contrato, tá? Se eu não tiver as taxas contratadas, nada feito. E na análise de contas, eu vou falar o que está composto em cada taxa. A tabela de taxas que você contrata, a do seu contrato, ela deve vir com uma instrução dessa tabela, justamente te orientando o que está incluso nessa taxa. Dificilmente estará incluso material e medicamento, pode estar incluso o uso de equipamentos, tá? Análise de contas são 2 aulões no sábado, tá, e Daiane? E eu vou dar uma recheada nessa análise de contas com essa diárias e taxas, o que está incluso nas diárias e taxas. Inclusive, esses dias eu estive em um hospital onde eu dei consultoria e treinei a pessoa do comercial e ela estava toda feliz, veio me trazer um contrato que ela tinha conseguido e que ela realmente tinha compreendido tudo que ela estava negociando naquele contrato. Então, são 2 sábados, 2 aulões que eu vou trazer para vocês e conduzir vocês para explodir a cabeça aí na questão da análise de contas. Por quê? Porque faturista, porque nós, das contas médicas, transformamos guias, igual eu mostrei aqui para você, em dinheiro. Qualquer uma dessas guias poderia valer ali R$ 700 ou R$ 0. Depende de quem analisa para cobrar. Sim, tudo meu que eu dou aqui online ao vivo fica gravado e depois você pode acessar. Então, gente, vamos para frente. Tem muita coisa para vocês adquirirem aí. E a gente vai dar o primeiro encontro. Vamos ver se a Elaine vai me confirmar aqui. Dia 8, não é, Elaine? Logo depois do carnaval. Como que é? Alguém falou aqui alguma coisa que eu perdi. Analisei um caso onde foi realizada uma excerese cobrar taxa de observação. Sabemos que o próprio exame, o beneficiário não fica mais que 1 hora e meia no ambulatório. A taxa de observação não cabe na excerese. Cabe taxa de sala de pequenos procedimentos, tá? E se ela usar o bisturi elétrico ali por algum motivo e tiver essa taxa negociada, ela pode usar. E se ela tiver usada alguma sedação, ela pode também usar a taxa de sala porte 1, tá bom? Porque pequenos procedimentos e porte 0 é a mesma coisa, mas o porte 1 já não é. São umas coisinhas que eu vou ensinando. Guias de dermato são guias muito boas para faturar. E para quem quer auditar também, ficar bastante esperto ali nas auditorias. Sim, as aulas de formação em análise de contas médicas ficarão gravadas e eu te espero do lado de dentro, porque você, profissional de contas médicas, é quem transforma tudo isso, qualquer atendimento, é papel em dinheiro. Regiane, você quer falar? Parece que o seu microfone abriu. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer um print, apareçam aí, que eu sei que vocês são lindos. Aqui só tem gente bonita na terça-feira, às 9 horas da noite, só dá gente linda. A gente já está destruído, né, não?
Mas vamos para cima, que aqui só tem gente coragem. Apareçam, depois não reclama que não apareceu na foto. Essa foto ficará para a posteridade. Muito bem, gente. Te espero do lado de dentro. Procura aí a Alice, o Rian, que eles vão te ajudar, tá bom? Beijo. Se prepara aí para o carnaval. Faça aquilo que ninguém quer fazer para fazer o que eles não podem, hein? Fica atento. Tchau.